Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais uma Quarta Iluminada. Eu sou a Narayana, massoterapeuta, comunicóloga e facilitadora dos cursos e palestras da Bhagavad Gita. Para esta nova temporada de 2026, nós vamos fazer o estudo do livro A Bhagavad Gita Como Ele É, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para esse estudo, eu vou utilizar o guia literal e traduzido do sânscrito de Hridayananda Dasa Goswami, Acharya Deva. Toda quarta-feira terei um vídeo novo para vocês com a tradução dos versos e o estudo analítico. E para quem quiser se aprofundar mais nos estudos, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu quero. Assim, você poderá participar da leitura diária da Bhagavad Gita. Um abraço e aproveite o estudo. Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas a mais um áudio da Quarta Iluminada. Eu sou a Narayana, comunicóloga, massoterapeuta e facilitadora de retiros holísticos. Hoje farei o áudio de número 3 do guia completo da Bhagavad Gita, escrito por Hridayananda Dasa Goswami, Acharya Deva. Iniciando a leitura pela página de número 27. Ao longo da Gita, Krishna explica que, mesmo nesta vida, dentro do nosso corpo atual, podemos elevar-nos à consciência pura, conhecer Deus e viver num estado de liberação espiritual. No momento, nossos desejos materiais ocultam nossa verdadeira consciência. Capítulo 3, verso 39. Assim, por nossa decisão de abraçar ou rejeitar a vida espiritual, agimos como nosso próprio amigo ou inimigo. Apenas nós mesmos nos elevamos ou degradamos. Capítulo 6, versos 5 e 6. Krishna enfatiza que somos responsáveis por nossa própria condição. O Senhor não nos força a fazer o bem ou o mal, e por isso não é responsável pela alegria e pela tristeza que criamos em nossas vidas. Capítulo 5, versos 14 e 15. Temos o livre-arbítrio. Ao falar num campo de batalha histórico que também é fértil de significado simbólico, Krishna diz a Arjuna repetidamente para conquistar não só os inimigos militares, mas também a ilusão, os sentidos gananciosos e a mente impulsiva. Se formos seguir Arjuna e conquistar a ilusão que impede cada um de nós de desfrutar a vida ilimitada que almejamos, devemos aprender mais sobre a natureza material e exatamente como ela nos seduz e aprisiona através dos seus modos ou qualidades. Parte 3. 3 modos da natureza, Guna. Krishna define os elementos materiais físicos e cognitivos primários como sua natureza inferior, capítulo 7, verso 4. Assim como roupas cobrem o corpo, esses elementos físicos e cognitivos temporários cobrem a alma eterna, capítulo 2, verso 22, que é a natureza ou energia superior de Krishna, capítulo 7, verso 5. Todos os objetos materiais, sejam corpos ou planetas, estão sempre em fluxo, capítulo 8, verso 4. Infindavelmente transformando-se em diferentes formas e qualidades. No entanto, a própria energia material, a substância subjacente às formas mutáveis da natureza, é sem começo e permanente. Capítulo 13, verso 20. É importante ressaltar que a natureza material se manifesta com qualidades primárias perceptíveis. A Gita usa com frequência a palavra sânscrita guna para se referir às 3 qualidades básicas, ou modos da natureza: bondade, paixão e escuridão. De fato, o capítulo 14 inteiro
enfoca esses modos materiais. Assim como a visão humana das cores é tricromática, baseada nas 3 cores primárias, a vida mundana existe dentro de um sistema trimodal de bondade, paixão e escuridão. Assim como é raro encontrarmos os objetos naturais em cores primárias puras, os elementos deste mundo raramente incorporam os modos primários puros. Pessoas e objetos tendem a mostrar misturas complexas dos modos. Assim, uma pessoa tem um lado bom, mas também um lado passional e mesmo um lado obscuro. Os modos materiais permeiam cada objeto, emoção, ato e ambiente neste mundo, inclusive comida, fé, trabalho, culto, caridade, filosofia, corpos e construções. De fato, toda livre escolha que fazemos é uma escolha modal, boa, passional ou obscura, com infinitas combinações. Krishna declara que nada na terra ou entre os deuses no céu está livre dos modos da natureza. Capítulo 18, verso 40. Como isso funciona na prática? Considere a nossa atração por outros corpos humanos. Meros átomos ou moléculas não nos levam a suspirar, pois todo o corpo físico contém basicamente os mesmos tipos de átomos e moléculas. Em vez disso, quando vemos um corpo que exala os modos que são certos para nós, ficamos luxuriosos. Por outro lado, os modos opostos despertam nossa aversão. Assim, corpos que são biologicamente iguais, mas que exalam diferentes modos, enfeitiçam ou repulsam um dado observador. Da mesma forma, muitas casas são construídas com os mesmos materiais básicos, madeira, pedra, cimento, etc. Porém, uma casa com determinado estilo ou toque, isto é, certo modo, ou atrai, ou repele, ou nos deixa indiferentes, a depender do modo de consciência que temos cultivado na vida. Na escolha de amigos, cônjuge, música, carreira, comida, bairro, filmes, lazer e todo o resto, escolhemos e nos apegamos a combinações específicas dos modos. Assim, reforçamos ou transformamos a qualidade da nossa vida. Por exemplo, quando damos caridade por uma boa causa, unicamente para ajudar os outros e sem desejo de retorno, fazemos caridade em bondade. Capítulo 17, verso 20. Ajudamos os outros, mas também buscamos fama ou lucro através de nossos presentes. Doamos em paixão. 17.21. E doação que faz mais mal que bem está em escuridão. Capítulo 17.22. Tal como um presente que permite a um indivíduo com clara intenção criminosa prejudicar os inocentes. Assim, a qualidade ou modo da nossa doação afeta a qualidade da nossa vida. Krishna faz uma análise modal semelhante sobre fé, comida, sacrifício, austeridade, renúncia, conhecimento, ação, agente, razão, determinação, felicidade e vocação, ao explicar como cada modo nos ata, levando-nos a variedades de vidas futuras. Atos bons, passionais e obscuros são formadores de hábito. Quando escolhemos amigos, lugares, música, comida, trabalho, etc., em vários modos, damos a esses modos poder sobre nossas vidas. Capítulo 13, verso 22. Atos virtuosos produzem virtude, paixão gera paixão, e comportamentos obscuros, tais como vício, violência, desenfreada, etc., prendem o indivíduo na escuridão. Nossas escolhas dos modos também moldam nossa percepção da realidade. Assim, consciência e bondade
percebe uma unidade espiritual profunda dentro de todas as diferenças de raça, gênero, espécie, etc. Capítulo 13, 31, capítulo 18, verso 20. Ao passo que percepção passional vê tais diferenças como fundamentais e definitivas, sem nenhuma unidade última. Capítulo 18, verso 21. Por fim, cognição em escuridão não vê absolutamente verdade alguma no mundo e carece de qualquer poder de pensamento abstrato. Capítulo 18, verso 22. Assim, os modos são tanto morais como epistêmicos, ou seja, refletem e condicionam a qualidade moral de nossos atos e também governam como e até que ponto entendemos o mundo e a nós mesmos. Uma pessoa passional pode ler pilhas de livros, realizar muitas experiências e contribuir vastamente para o nosso conhecimento material, mas só a alma virtuosa eleva-se à consciência clara, mediante a qual se vêem o propósito e o significado últimos da vida. Ascender ou descer do universo, ou ficar onde estamos, depende do modo que cultivamos a vida, qualidade que nos motiva e molda nossa percepção. Capítulo 14, verso 18. Os modos da natureza não são meras qualidades passivas, mas sim poderes ativos que nos forçam a agir. Capítulo 3, verso 5. Desta forma, o modo da paixão dá origem à luxúria e ira, que nos obrigam, mesmo contra a nossa vontade racional, a agir mal. Capítulo 3, versos 36 e 37. Ou até de forma perversa. Capítulos 17, 5 e 6. Quando falsamente nos vemos como uma carne efêmera, desejos corpóreos encobrem nossa cognição pura. Capítulo 3, verso 39. Assim como a fumaça cobre o fogo, a poeira cobre um espelho, ou um útero cobre um embrião. Capítulo 3, verso 38. De fato, luxúria, ira e cobiça são portões de entrada para a escuridão, os quais arruinam a alma. Capítulo 16, verso 21 e 22. Quando tentamos desfrutar dos modos da natureza e nos aferramos a eles, nascemos em ventres bons e maus, de acordo com a qualidade de nossos atos e escolhas. Capítulo 13, verso 22. Por nos condicionar a agir materialmente, os modos atam-nos a este mundo. Capítulo 14, verso 5. Bondade, por exemplo, promove alegria e sabedoria mundanas, mas uma pessoa boa se apega a elas e, desse modo, não pode transcender a bondade temporária para alcançar vida eterna. Nossos problemas começam quando meditamos no objeto dos sentidos material atraídos por suas qualidades. O apego, sanga, surge e a mente se aferra a esse objeto, seja ele outra pessoa, um carro de luxo, uma casa grande, uma posição de prestígio, poder intelectual ou o que seja. Se continuamos a contemplar esse objeto, nosso apego obstinado transforma-se em anseio intenso, cama. Desejamos ardentemente aquele objeto. Quando não alcançamos nosso desejo, nem obtemos o objeto de nossa luxúria, surge a ira, cruda. E mesmo quando conseguimos, a ira vem de qualquer maneira, uma vez que nenhum objeto material pode satisfazer a alma. Em casos de intenso desejo, a ira nos confunde e nos esquecemos do que é deveras importante na vida. Uma vez que nos esquecemos, perdemos a razão e nossa identidade espiritual verdadeira desaparece da mente. Krishna descreve essa sequência inteira no capítulo 2, versos 62 e 63. Sanga, apego, fixação,
É a cola mental que nos prende aos objetos que incorporam este ou aquele modo. Assim, circulamos através de corpos elevados e inferiores. Capítulo 13, verso 22. Talvez alguém conclua que a alma impelida pelos modos não tem livre-arbítrio, mas, na verdade, os modos só agem sobre nós quando e até que ponto tentamos explorá-los. Considere este exemplo. Uma vez que compramos um bilhete, embarcamos num voo comercial e decolamos. Devemos aceitar a consequência do nosso ato. Temos que voar para o nosso destino. No entanto, mesmo a bordo do avião, ainda temos livre-arbítrio. Podemos conversar, dormir, assistir a um filme ou até mesmo causar uma perturbação que resultará em dificuldades legais. A palavra sânscrita vasha significa controle e o oposto, a vasha, significa sem controle, contra o desejo ou vontade do indivíduo. Repetidamente, Krishna usa esta palavra avasha para mostrar que nossas tentativas de explorar a natureza nos levam a ficar impotentes sobre o controle da natureza. Por outro lado, pela prática espiritual, o indivíduo atinge controle real sobre sua vida. Da mesma forma, a lei aprisiona precisamente aquela pessoa que tenta viver acima da lei. Aquele que obedece à lei justa vive em liberdade. Por hoje ficamos por aqui e não se esqueça de dar o seu like e ativar o sininho. E, se você deseja fazer parte dos estudos diários da Bhagavad Gita, escreva nos comentários "Eu quero". Um grande abraço e até a próxima quarta iluminada. Hare Krishna!